Números, capítulo 13, no versículo 1, diz assim a palavra de Deus: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Aleluia. Números, capítulo 13, versículo 32, diz assim a palavra de Deus: E difamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Aleluia. A palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite, em Filipenses 2, versículo 14: Fazei todas as coisas sem murmurações. Como tem muita gente no nosso meio que murmura, porque ora e a oração não foi respondida, porque faz o voto e a vitória não chegou, porque entra numa prova, começa a murmurar, começa a reclamar. Nós sabemos que a murmuração impede de nós receber a nossa vitória. A murmuração, ela entristece o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles avistaram a terra prometida, mas eles não puderam entrar. Por quê? Por causa da murmuração. Então a murmuração, ela impede da gente receber bênção. A murmuração impede da gente morar no céu. A murmuração impede da gente receber milagre. A murmuração aumenta as provas sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que agradecer a Deus pelas lutas, pelas provas, pelos problemas, pelas dificuldades, pelo alimento que Deus tem colocado na nossa mesa. Nós temos que agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos deu de estar na sua presença, que muitos querem estar na presença de Deus, mas tem gente que não consegue, não tem força, não consegue largar o mundo, não consegue largar o pecado, não tem força de orar, não tem força de vir na igreja, não tem força de jejuar, não tem força de orar de madrugada. Às vezes a pessoa está desempregada, ela pede a Deus para Deus abrir para ela uma porta de emprego, depois ela dando a reclamar: está trabalhando demais, está ganhando pouco, salário de miséria. E nisso aí muita gente está perdendo bênção. A gente tem que agradecer pelas coisas boas e principalmente pelas coisas ruins, porque as coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas servem de alicerce para nós, de exemplo para nós, para que quando alcançarmos a nossa vitória, quando nós estivermos no lugar de honra, a gente vai testemunhar, a gente vai dar valor e vai falar: olha, outrora eu estava nessa situação, desempregado, dependendo dos outros, passando privação de pão. Eu orei, eu jejuei, eu fiz campanha, orei de madrugada, fiz voto, fiz propósito, fui fiel a Deus, e Deus hoje me colocou no lugar de honra. Deus, Ele nos coloca no lugar de honra, mas para tudo tem o seu tempo. Todos nós passamos por uma prova, todos nós passamos no estreito, no vale, todos nós passamos em situações difíceis. Às vezes o gás da casa da pessoa acaba, ela dando a xingar, mas ela xinga porque ela não tem dinheiro para comprar outro. Ó Senhor, muito obrigado por esse gás ter acabado. Eu sei que o Senhor vai prover o dinheiro para me comprar outro.
O certo numa casa é ter 2 botijões, porque quando um estiver no fogão, o outro está cheio. Sempre tem que ter um reserva. O certo de todo mundo que trabalha e tem um salário é ter uma reserva para caso de emergência. Quando acontecer um mal imprevisto ou precisar de alguma coisa, tem na onde tirar, para não precisar de depender de ninguém nem pedir dinheiro emprestado. Se caso alguém adoecer, você vai bater na porta do seu vizinho de madrugada para pedir ele para te levar no hospital, levar o seu parente, ele vai te xingar, então ele vai te cobrar. Eu só vou se me dar R$200. O certo é cada um ter a sua reserva para caso de emergência, tanto para as coisas boas e quanto para os momentos difíceis. Porque tem gente que é assim, se ganha 1.500, gasta tudo. Se ganha 2.000, gasta tudo. Se ganha 3.000, gasta tudo. No meio do mês, não tem nenhum real. Então a gente tem que ter um autocontrole para não precisar depender de ninguém e não tomar na cara. Porque quem depende dos outros, quem precisa dos outros, toma na cara. Escuta cada coisa. Quem depende dos outros, quem precisa dos outros, é muito humilhado. E tem gente que não tem papo na língua não. Ele acha que está com o rei na barriga, ele acha que é o maioral, ele acha que é o melhor e pisa mesmo. Ah, está precisando de mim, está dependendo de mim, então vai ficar debaixo do meu pé. Precisar, todos nós precisamos uns dos outros. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é perfeito, ninguém aqui é grande, grande aqui é só Deus. O melhor aqui é só Deus, o maior aqui é só Deus. Quem manda aqui é Deus, a obra é de Deus, a igreja é de Jesus e é direcionada pelo Espírito Santo. Então muitas pessoas que estão passando prova no casamento, estão orando, estão jejuando, fazendo campanha, e Deus fala: vou trazer seu marido de volta. Aí está demorando, ela dando a murmurar. Já que está demorando, vou arrumar outro. Vai caçar chifre na cabeça de cavalo. Salmo 40, versículo 1, a Bíblia disse: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus, Ele ouve o nosso clamor. Quando nós clamamos em nome de Jesus, quando clamamos com sinceridade, quando clamamos com fé. Salmo 34, 17: os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Deus, Ele ouve, Deus, Ele responde e Deus, Ele atende. Deus, Ele age no tempo dEle. Tudo é no tempo de Deus. Tem gente que o reloginho dele é igual aquele ventilador ali, quer tudo depressa, quer tudo rápido. Eu quero, mas eu quero depressa. Não é assim. Deus não é o nosso empregado. Deus não é obrigado a fazer nada para ninguém. Deus, Ele faz algo na nossa vida e pela misericórdia, porque Ele tem prazer em abençoar, mas Ele agrada da nossa humildade. Porque a Bíblia diz em Provérbios 22, no versículo 1, que diante da honra vai a humildade. Sem humildade ninguém chega em lugar nenhum. Tiago 4,6, a Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Então, quer receber bênção? Experimenta ser humilde, experimenta se humilhar na presença de Deus, experimenta chorar nos pés do Senhor, experimenta largar esse orgulho, essa mania de maltratar as pessoas, de pisar, de humilhar, de ofender. Aí você vai ver como sua vida vai melhorar. Porque quando humilhamos alguém, ofendemos alguém, maltratamos alguém, Deus, Ele fica triste com isso. Ninguém é perfeito. Na hora da raiva, na hora da ira, na hora da revolta, do problema, se a pessoa não vigiar, misericórdia. Na hora da fúria, sai cada coisa. Aí depois que o problema acaba, a cabeça esfria. O que eu fui falar? O que eu fui fazer? Mas aí o estrago foi grande, e tem coisa que para consertar é difícil. Por isso que a gente tem que ser pronto para ouvir, tardio no falar, tardio no irar, principalmente para nós que somos obreiros, que estamos na frente da obra.
Toda hora tem um que quer pisar no nosso carro. Quando não é isso, o diabo usa um parente, usa filhos, usa o vizinho para ficar cutucando, atacando, caçando confusão, para depois, se a gente reagir, olha lá, diz que é crente, está escondendo atrás da Bíblia. Que crente é esse? Crente fingido, mentiroso, falso. A gente não pode dar mau testemunho, a gente tem que dar bom testemunho na onde que a gente passar. Na onde que a gente passar, a gente tem que dar exemplo de um servo de Deus, de uma serva do Senhor. A gente tem que ser exemplo, a gente tem que deixar bom legado por onde que a gente passar. A gente tem que ser humilde, tem que abaixar, tem que dar bom exemplo. É difícil, mesmo no nosso direito, a gente calar é difícil, não é para qualquer um. Se bobear, tem gente que rola no tapa. Então a gente tem que vigiar para a gente não perder a bênção. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Imagina Jesus voltar e pegar você discutindo, contendendo, brigando, falando palavrão, xingando. Não pode. Às vezes numa briga de casal dentro de casa, a mulher voa no marido, o marido voa na esposa. Não pode. O filho tem que respeitar o pai, tem que respeitar a mãe. Honra pai e mãe para que tenha vida longa e prosperidade. Tem filho que trata pai e mãe como uma pessoa qualquer, como lixo. Bate no pai, bate na mãe, xinga o pai, xinga a mãe, rouba do pai, rouba da mãe, grita com a mãe, dá ordem no pai. Os filhos têm que respeitar, têm que honrar o seu pai e sua mãe, enquanto estiverem vivos. Depois que estiver no caixão debaixo da terra, não adianta ficar chorando leite derramado. Eu queria meu pai, eu queria minha mãe, estou com saudade. Está com saudade de nada. Quando ele estava vivo, ninguém deu valor. Muitas pessoas perdem a bênção por causa de murmuração, gente. Deus virou para Moisés e mandou ele escolher um homem de cada tribo para espiar a terra de Canaã, para ver se a terra era boa, se era má, se tinha gigante, se tinha barreira, impedimento, porque Deus tinha uma promessa de dar a terra prometida para os filhos de Israel. E ali Moisés escolheu um homem de cada tribo, e a tribo de Israel é constituída por 12 tribos. Então Moisés escolheu 12 homens e mandou aqueles 12 homens a espiar a terra. E aqueles 12 homens espiaram a terra, mas quando eles voltaram, eles começaram a difamar a terra, começaram a falar mal do lugar, e ali fez a congregação pecar. Como tem muita gente nos dias de hoje que fala coisas que faz o seu irmão pecar, fica escandalizando uns aos outros, fica falando mal uns dos outros, isso afasta as pessoas da igreja. A Bíblia diz, Salmos 101, no versículo 5: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem um olhar altivo e coração soberbo, eu não suportarei. E aquele que usa de engano, não ficará dentro da minha casa. E o que profere mentiras, não ficará firme diante dos meus olhos. Então, quanta gente dentro da igreja que fica semeando contendas, semeando calúnias, acusações, jogando um contra o outro, falando mal uns dos outros. E isso aí tem afastado pessoas da igreja, tem feito a congregação pecar, tem feito os outros pecar, porque os outros acreditou na sua mentira, na sua difamação, na sua fofoca, na sua calúnia. Aí daquele que fizer as almas sair da igreja. Quando aqueles homens voltaram para dar notícia do que estava acontecendo lá naquela terra, a congregação ficou toda escandalizada, abateu a fé do pessoal, afastou o pessoal da presença de Deus. Isso aí Deus ficou irado. No nosso meio também acontece. A pessoa começa a falar mal do pastor, fala mal da tesoureira, fala mal do dirigente. Mas você sabe que pastor? Ah, que pastor eu não gosto dele não, que pastor fala isso, que pastor fala aquilo, pastor faz aquilo. Aí dando a falar do pastor,
a pessoa fica escandalizada e não volta na igreja mais. Você vai pagar por isso. Não, mas aquele obreiro lá existe, fez aquilo outro. Escandalizou o obreiro. Aquela pessoa não volta na igreja mais. Você vai pagar por isso. Nós dizemos, aquele dirigente é só o sangue. Ele é assim. Joga o pessoal contra o pastor. De repente, o pessoal já passa a olhar para a gente com maus olhos. Você vai pagar por isso, porque a alma saiu da igreja. Tem gente que faz isso. Tem gente que murmura e faz os outros murmurar. Desce a língua nos irmãos. Recebe a bênção aqui, mas no meio do caminho fica, descendo o chicote dos irmãos. Perdeu a bênção no meio do caminho. Não adiantou jejuar, não adiantou fazer campanha, não adiantou se revelar, não adiantou nada. Perdeu tudo. Pode ter certeza que Jesus uma hora vai te pegar se você não consertar. E em Números 14, 37, a Bíblia disse que aqueles homens que difamaram a terra, fizeram a congregação pecar, foram espraguejados. Ficou todo mundo debaixo da maldição. E assim que Deus permite na nossa vida, quando a gente fica difamando os outros, denigrindo a imagem dos outros, porque a calúnia, a injúria, a difamação são crimes contra a honra de uma pessoa. Você está tocando na honra, na moral da pessoa. Isso dá processo, isso dá cadeia, isso dá indenização por danos morais. E fora, que se Jesus voltar, se não der tempo de arrepender, você vai para o inferno ainda. Dura coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso.